Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente mergulha numa temática, uma notícia do dia. Hoje eu estou aqui com o nosso parceiro, cientista político Josi Misael, parceiro aqui do ICL, para falar sobre a PEC que pode anistiar multas de partidos que não preencherem a cota, né? Preencheram a cota mínima de mulheres e também diz respeito a repasses para candidatos negros. Misael, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Sua primeira vez aqui no Em Detalhes, né? Gabriela, obrigado pelo convite. É a primeira vez aqui, já deixo a porta aberta e o problema é que sempre que me convidar, eu estarei aqui. Então, vou Ah, que fazer o meu melhor para maravilha! explicar, para ser didático, para que todo mundo que nos acompanhe consiga acompanhar o raciocínio do início ao fim, especialmente sobre esse tema tão polêmico e que eu seja bem aceito aí pela sua comunidade também. Ah, que é isso. Você é muito bem aceito aqui, Misa. Aí vamos começar por essa. Primeiro, vamos pelo caminho legislativo, né? A partir de agora, o que a gente pode esperar, né? Essa proposta ela já foi aprovada na CCJ da Câmara em maio, salvo engano, e a gente tem até o dia 6 de outubro para ter a promulgação disso? Vamos lá, sua pergunta é bem legal e é importante a gente entender um pouco desse caminho legislativo, Gabi, porque ele dá para a gente uma ideia de time, né? O processo legislativo, ele basicamente compreende as etapas que um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição, como é o caso, tem que cumprir até ela chegar na sua fase final e se tornar uma lei efetiva. Nesse caso específico, por se tratar de proposta de emenda à Constituição, e na Câmara dos Deputados, ela tem um caminho que é o seguinte: o primeiro lugar que vai analisar é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a famosa CCJC. Lá se avalia, Gabi, os aspectos constitucionais. O que isso quer dizer? Essa proposta que está sendo colocada em votação, ela, de alguma forma, impacta nas cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas mais fundamentais da Constituição. Por exemplo, o Estado Federativo, por exemplo, o voto direto, secreto e universal, por exemplo, direitos e garantias individuais. Então, o que os deputados analisam nessa primeira comissão é: a PEC impacta essas cláusulas pétreas? Se sim, eles têm que votar pela rejeição. Se não, eles permitem que a PEC seja analisada em um segundo colegiado. E é nesse segundo colegiado, é para onde ela está indo agora, chamada de comissão especial. Lá se analisa o mérito. E o que quer dizer isso? O mérito diz respeito ao conteúdo da proposta propriamente dito, ou seja, como que nós vamos escrever um texto para garantir que o resultado dele seja atendido. Chegando nessa fase aqui e sendo aprovado também nessa comissão especial, aí sim ela segue ao plenário, onde ela tem que ser votada por pelo menos 3/5 dos votos dos deputados, em 2 turnos de votação. E aí parece que passou muita coisa, você pergunta, tá, votou na Câmara, acabou? Não, porque ainda tem o Senado Federal. E no Senado Federal ela vai passar de novo pela CCJ do Senado e lá não tem a comissão especial. Então ela passa na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, por fim, no plenário. Percebe que tem um espaço de atuação muito grande para acontecer para que efetivamente a gente tenha uma emenda constitucional, que é uma alteração no nosso principal pilar jurídico. O que eu quero dizer aqui, Gabi, que ao longo do nosso período atual republicano, desde 88 para cá, nós já tivemos 129 emendas constitucionais promulgadas, que cumpriram todas essas etapas. E elas cumprem essas etapas, Gabi, em um prazo ali estimado de 3 anos e meio a 4 anos de tramitação, seguindo todo esse rito que eu acabei de explicar aqui. O que me parece agora que a pressa dos deputados e senadores para conseguir viabilizar a aprovação até a primeira semana do mês que vem é um problema para os parlamentares. Por quê? Porque a lei eleitoral diz que a implementação de qualquer norma, na verdade, que venha impactar a eleição, ela sofre um princípio da anualidade. Ou seja, a lei para valer nas eleições do ano que vem, ela tem que ser aprovada com pelo menos um período de 1 ano. Então, por isso a data de 6 de outubro. Ou seja, as leis eleitorais precisam ser aprovadas até o dia 5 e sancionada e promulgada, para que ela efetivamente tenha validade na próxima eleição. Então tem muita coisa para acontecer, tanto na Câmara quanto no Senado, para que essa emenda constitucional seja realmente válida para as eleições do ano que vem. Não me parece que é esse o caminho que vai ter agora. Precisaria mudar muito o cenário político em poucas horas, em poucos dias, mas acima de tudo, é uma proposta perversa
por tudo que ela apresenta em seu mérito. Isso, além da pressa para aprovar, justamente eu quero falar sobre essa perversidade que você apontou agora, porque já foi apresentado mais de um relatório a respeito dessa pauta, né? Então, de qual proposta a gente está falando, né? Eu queria que você destacasse 2 aspectos principais, né? Que é a questão do repasse para candidatos negros e cotas para candidaturas femininas. Quais são os pontos mais graves que eu quero saber também, que você pode trazer aqui. Tem uma dúvida também a respeito disso, que eu acho que você pode trazer nessa questão, que é se essa PEC ela diz respeito a anistiar contas já julgadas ou pendentes ainda de julgamento. Olha, Gabi, é muito interessante a gente ver isso daí até como uma forma pedagógica mesmo, do que não deve ser feito em termos históricos, sociológicos e políticos. Essa proposta, na primeira versão dela, e como eu acabei de dizer, ela passa por vários momentos de votação. Assim que ela foi apresentada, ela anistiava todos os crimes, não só da última eleição geral, mas das eleições anteriores. Então era um absurdo por completo, ela era um cheque em branco, uma carta sem qualquer tipo de validade, Não é à anistiando toa todos os que foi crimes. chamada de boiada eleitoral, né, Misa? Passando a boiada eleitoral. Pensa o seguinte, as eleições da década de 90, todos os crimes já julgados, já processados, já custeados com multa e tudo isso, seria revisto e anistiado por essa PEC. Era um absurdo por completo, porque o argumento que eles colocaram era: temos problemas de interpretação, especialmente no que diz respeito ao repasse das verbas e o cumprimento de cotas. Eles queriam juntar cotas de negros e mulheres e colocar lá um percentual de 15% a 20%. Então, a ideia era essa, mas quando você lia o conteúdo, estava dizendo claramente: anistiar os crimes eleitorais de partidos políticos da última eleição, de 2022, e das anteriores. Quando eu vi essa parte e das anteriores, eu comecei a falar aqui no jornal do ICL, tanto na primeira edição quanto na segunda, conversando com os colegas aí já no bastidor, que aquilo era um problema gigantesco. Então, o que aconteceu? Que eles foram tentando suavizar, Gabi, o conteúdo, o impacto da proposta, mas ainda assim, de uma forma muito clara, prejudicando candidaturas de negros e negras e também de mulheres de qualquer cor. E a gente vai ver de uma forma muito direta que esses grupos são, historicamente, os que menos frequentam os espaços de poder. Se a gente for olhar o número de negros dono de terras ou que pertencem ao agronegócio no Brasil, não chega a 5%. Não chega a 5%. Se a gente for incluir ainda a esse grupo que nós estamos colocando aqui, a população indígena ou LGBTQIA+, também não consegue acesso aos espaços de poder. E o Congresso Nacional é um espaço de poder, que como cara, como rosto geral, ele apresenta uma cara que é de um homem branco, católico, heterossexual e geralmente da região sul ou sudeste. Esse é o rosto do Congresso Nacional. Mas a nossa população, ela expressa pela sua miscigenação uma coloração muito maior, uma diversidade muito maior. Inclusive, isso é o ponto central de um outro debate que está acontecendo agora, que é da nomeação da próxima ministra para a cadeira da Rosa Weber, que é um debate que a gente vai fazer oportunamente. Mas perceba como toda essa questão envolvendo a PEC da anistia, ela tem a ver com a simples garantia de um custeio mínimo para candidaturas de homens e também homens negros e mulheres nesses espaços de poder por meio de eleições. E é interessante observar também, no que diz respeito às mulheres, elas são também as principais, né, o principal alvo da violência política, quando a gente fala sobre mulheres que desistem de se candidatar ou que desistem no meio do processo, né? A gente tem, por exemplo, a deputada Áurea Carolina, que sofreu diversos ataques, né? E ela teve uma questão de saúde mental muito séria e por isso ela decidiu não renovar a candidatura dela, né? Ela cumpriu o mandato e depois resolveu sair, assim, dando nome a um caso concreto, mas a gente tem diversos exemplos aí que a gente poderia tratar. Agora, hoje, como é que funciona? O recurso ele é proporcional ao número de candidatos e aí como é que ficaria por essa PEC, Misa? Teoricamente, o recurso seria despachado para o partido e o partido teria que aportar em candidaturas que se enquadravam nesses perfis.
Então, o partido teria que dizer, olha, eu tenho aqui uma composição que para cada 100 candidatos, 15 se equivalem a essas candidaturas de grupos minoritários, mulheres e negros. Acontece que, ao chegar lá, ele dizia, olha, eu não tenho essa quantidade de mulheres e negros para usar esse recurso. E esse recurso que deveria ir para essas 15 de 100, ele acabava sendo redistribuído internamente entre os brancos. Ou seja, virava um loop de redistribuição do recurso, quando na verdade eles deveriam se envolver para formar novas lideranças. É muito importante, Gabi, que a gente tenha isso daqui em mente, de que os líderes partidários se envolvam e busquem formar novas lideranças. O Brasil passa um momento agora em que várias lideranças sindicais, associativas, estudantis foram abortados do processo de poder por conta de uma série de eventos, julgamentos e processos envolvendo a corrupção. Então, se os partidos não forem às escolas, não forem buscar líderes associativos, sindicais, dentro do terceiro setor, para formar esse novo líder, para disputar uma eleição na sequência, inclusive buscando para cumprir essas cotas, ele não vai, ali na frente, ter como usar esse recurso. Essa é uma questão muito clara. Então, o que acontece? Parece que na véspera da eleição, parece que eles descobrem, olha, eu preciso cumprir aqui uma cota. Então, chama a minha irmã, chama a minha esposa, chama a minha empregada doméstica, chama a minha Como colega se isso de não trabalho. tivesse sido acordado antes, por eles, né? Exato. Definido por eles. E o que eu falei lá no início, lembra que eu falei que a lei eleitoral ela só pode ser aplicada se ela tiver o princípio da anualidade? Ou seja, eles já sabem com pelo menos um ano de antecedência que eles precisam cumprir essa cota. Mas na véspera, na hora de confirmar, ali, eles começam a correr e colocar os seus parentes e as suas amigas, mulheres, esposas, para dentro para conseguir, de alguma forma, viabilizar o cumprimento da distribuição desse recurso. O que a gente viu na última eleição, especialmente em 2018, é a formação daquilo que se chamou de um laranjal. Você coloca candidaturas femininas para possibilitar a distribuição desse recurso e você mascara isso daí na hora de imprimir o santinho. Ao invés de imprimir o santinho da Gabriela, eu imprimo do pai dela, que é o cacique, dono do partido aqui. Então você mascara o uso desse recurso, usando a mulher como escada, como se ela não tivesse qualificação devida para participar do processo eleitoral, ela é usada como escada para viabilizar o custeio de uma candidatura não legítima, que vai basicamente fortalecer ali o capa preta, o dono do partido naquela determinada região. Então, por isso que essa PEC precisa ser acompanhada com muita atenção. Eu acredito que ela não vai ser votada dentro do período que deveria para ser configurada como válida para a próxima eleição, mas isso não impede e não realmente obscurece o trabalho que está sendo feito do ponto de vista de conscientizar quais são os impactos, qual a razão, qual é o efeito prático disso no curto, no médio e longo prazo. Quem serão os afetados? E eu respondo para vocês, os afetados serão aqueles inviabilizados ou não visualizados no processo de poder. Então é muito importante acompanhar isso, porque tudo que a gente busca agora é uma inclusão muito mais plural, muito mais colorida em termos de mostrar o Brasil também nesses espaços de poder. E dentre essas bizarrices eu também levantei algumas, né? Por exemplo, a PEC da anistia, ela impediria a cassação de um mandato pelo descumprimento da cota se houver apenas uma mulher eleita na bancada. Quer dizer, nem mais as candidatas laranja, os partidos precisariam recorrer, né? Seria realmente passar a boiada só com candidatos homens mesmo, não precisa nem disfarçar, né? Eventuais casos de fraude e candidaturas fictícias não seriam penalizadas. E também são somas bilionárias, né, de recursos que ficariam em análise, né, considerando só as pendentes de julgamento. Quer dizer, não seria feito nada sobre isso, né? Exato. Um absurdo completo. E eles iriam se esforçar, Gabi, basicamente para viabilizar as candidaturas das suas filhas e esposas. Como você falou, só precisa eleger uma. Eu tenho a necessidade de colocar 15% dos candidatos em cada posição proporcional. Mas eu preciso eleger uma. Qual vai ser essa uma? Essa uma vai ser alguma mulher que eu tenha algum tipo de domínio, algum tipo de possibilidade de influenciar diretamente as decisões que ela vai tomar do ponto de vista político.
Ou seja, o que a classe política está dizendo de forma quase que contínua é: a mulher não tem condição de fazer parte do espaço de poder. Ela não é qualificada. A opinião e a visão dela não precisa ser respeitada, não precisa ser atendida. Os pleitos femininos e os pleitos das minorias não precisam ser ouvidos. É isso que a classe política está dizendo. Direto ou indiretamente, é isso que ela está dizendo. Então, por isso que é muito importante a gente acompanhar, trazer essa conscientização, abrir o debate e perguntar: essa é uma pauta nacional? Essa é uma urgência que a sociedade está demandando para agora? Me parece, Gabi, pelo que eu escuto, pelo que eu acompanho, que não é. Então, a classe política inverte a sua pauta prioritária, coloca isso como sendo a decisão de agora, para que ela consiga viabilizar acordos políticos e para que o seu partido se mantenha vivo no jogo na próxima eleição e não seja, de alguma forma ou de outra, condenado. Então, é um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo. Por quê? Porque para quem defende a política, para quem defende a democracia como instrumento único da nossa sociedade, não pode de nenhuma forma aparecer defendendo essa proposta. Por quê? Porque ela inviabiliza candidaturas de grupos minoritários. Isso não tem nada a ver com democracia. Democracia tem a ver com pluralidade de ideias. Tem a ver com lidar com diferentes, tem a ver com respeitar posições diferentes, tem a ver com você entender que o outro teve uma outra condição de vida, que ele veio de uma outra origem, que ele passou por outros caminhos, mas, acima de tudo, respeitar esses outros caminhos. E o que eles estão colocando agora mantém os mesmos caciques brancos, católicos, heterossexuais do sul e do sudeste do Brasil no poder. E aquilo que eu falei das contas bilionárias é muito importante também, porque com a aprovação dessa PEC, ela poderia livrar de punição partidos que cometeram irregularidades, né? Porque esses recursos, essas contas não seriam analisadas ao longo dos anos, porque é importante dizer, né, que o Tribunal Superior Eleitoral, Miss, e até você me corrige se eu estiver errada, ele vai julgar as contas só lá na frente, né? Porque a justiça é lenta, então ela vai julgar as contas da eleição anterior. E aí você inclui nessa conta o uso de verba pública para compra, por exemplo, de 4 toneladas de carne em um ano. E eu estou trazendo aqui um caso emblemático que foi o do PROS, né, que foi julgado, foi um partido criado em 2013, incorporado depois ao Solidariedade, e ele teve o julgamento, né, e foram rejeitadas, né, as contas nacionais do partido. Agora, pensa o seguinte, Gabi, como é que você consegue explicar isso para a sociedade? Que um partido fez uso dessa quantidade de recursos para comprar carne, e você fala: esse partido já teve esse direcionamento jurídico de realmente o cometimento de algum crime, algum ilícito, e você vai lá e simplesmente anistia. Qual é a explicação racional que você vai passar para a sociedade? Sabe o que é? É que a política é um ambiente que não vale a pena, que a política é feita por pessoas corruptas, que a política não é para mim, porque se aquilo tudo é um lugar sujo de pessoas corruptas, eu, como uma pessoa íntegra e trabalhadora, não vou querer participar. Então, esse tipo de decisão, ela tem um impacto rebote, que vai além, que é o seguinte: aqui você não tem vez, a gente não se importa com a sua opinião, e para além disso, aqui o jogo é sujo, não queira participar. É essa a mensagem que fica, por isso que ela é perversa em qualquer situação. Ela distancia as pessoas. Mas se você queira fazer política, e quem está falando aqui é um cientista político, eu sempre defendo a política, a boa política, a política clássica, de troca de ideias, de busca de convencimento, uma política técnica. Mas até para mim é difícil, nesse caso específico, defender o que os políticos estão colocando aqui. É indefensável, inclusive para mim profissionalmente. Eu não teria capacidade hoje de defender algum político ou alguma organização que tem interesse em aprovar essa proposta. Eu não conseguiria. Porque ela é imoral, ela é amoral. Ela afronta qualquer dos princípios republicanos e democráticos que nós defendemos por aqui. Sem dúvida, é importante dizer, né? A gente já reforçou aqui, mas a gente tem um parlamento que vota a lei de apoio a candidaturas femininas, né, de fomento à candidatura de mulheres e homens negros, aí depois, lá na frente, vota pela anistia, né, de regras que ele mesmo criou. Então, você já tem... Essa é a quarta lei que está
né, é a quarta tentativa, pelo menos, de que institui anistia a partidos que não cumprem a legislação. Então, realmente gera essa sensação de descrédito muito forte na sociedade. E aí eu pergunto, nessa linha, o que pode ser feito para exercer pressão e, de repente, até conseguir barrar essa pauta? É a pressão da sociedade? É junto a partidos políticos? Moções de repúdio funcionam? Pressão dentro dos partidos? Essas mulheres, homens e mulheres negras têm condições de chegar nos diretórios desses partidos e exigir? Como é que você acha? Qual que é o caminho? Olha, Gabi, eu costumo dizer que para os problemas complexos não existem respostas fáceis. E esse é um problema muito Com complexo, certeza. porque existe já uma blindagem na própria composição dos diretórios nacionais. Você pode ver que nos diretórios nacionais dos grandes partidos, pelo menos dos 10 principais partidos em números de deputados eleitos, você vê pouca representatividade desses grupos que nós estamos falando aqui. Então é importante que estudantes, homens, mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, se envolvam na luta partidária para ter a possibilidade de influenciar diretamente os rumos da política partidária e da política nacional. Esse é o primeiro ponto. Para além disso, existe uma outra coisa fundamental, que é o seguinte: é importante perceber isso como sendo um jogo de médio e longo prazo. Sabe por quê, Gabi? Se a gente for olhar o histórico de mulheres eleitas desde a Constituinte até agora, ela vinha numa crescente, muito modesta, eu admito. Se a gente pegar da eleição anterior para a última, saiu de 77 mulheres eleitas para 99 agora. Então foi um crescimento, mas um crescimento ainda marginal para aquilo que a gente espera que efetivamente seja apresentado em eleições futuras. Mas o que eu colocaria aqui é que o seguinte: existe um crescimento modesto e constante, especialmente nas últimas 3 eleições. Esse crescimento modesto e contínuo nas últimas 3 eleições seria barrado e voltaria-se a patamares anteriores. Na próxima eleição, mantendo esse crescimento de hoje, era para a gente chegar em torno de 120, 115 mulheres no parlamento, especialmente na Câmara dos Deputados. Com essa proposta, ela basicamente mina a possibilidade de que novos talentos, novas líderes, mulheres estudantis, como eu disse, presidentes de sindicatos, de associações, de ONGs, de OCIPs, de empresas, tenha essa estrutura partidária como plataforma para lançar suas ideias. Quer dizer, paridade esquece, né? Esquece, no curto prazo não tem chance disso ser equacionado, infelizmente. Então é muito importante debater isso, porque acima de tudo, quando está falando de diversidade, Gabriela, a gente tem que entender isso como uma qualificação. Porque várias estruturas e estudos no mundo mostram que quanto mais diverso é uma organização, mais qualidade ela tem. E mais lucro ela consegue também. Fazer lucro também. Estou falando de organizações tanto privadas quanto públicas. Nas privadas, mais lucrativa ela é. Então, assim, como eu disse, na última eleição tivemos 99 mulheres sendo eleitas. É um número maior, historicamente, é uma crescente que está se consolidando e tem ainda um fator a mais. Pela primeira vez tivemos Duda Salabé e Érica Hilton, 2 parlamentares travestis dentro do parlamento. Isso mostra uma tendência a realmente pluralizar o debate, mostrar outras cores, outras vozes que não tinham sido ouvidas até aqui. Por outro lado, precisa se garantir que esse crescimento e essa maior qualificação em termos de quantidade seja contínuo. Isso não pode parar agora. É um momento importante de consolidação e de crescimento da participação feminina no parlamento. E aí a gente entra num ponto importante, né, de que essa PEC da anistia, ela foi à votação na Câmara com o apoio de parlamentares, inclusive mulheres, que vão... A gente está falando aí de diversos espectros políticos, inclusive indivíduos, né, parlamentares,
de esquerda, né, progressistas, com um histórico bastante importante. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, sobre o quanto mulheres de esquerda, muitas vezes por orientação da própria bancada delas, acabam votando contra elas mesmas, e o quanto os partidos políticos progressistas, quais são eles, quais são essas figuras, né, esses parlamentares que estão conseguindo alterar o conteúdo dessa PEC ou se mobilizando para tentar fazer alguma mudança, porque ainda dá para fazer isso, né? Sim, o que eu percebo é que é realmente inadmissível, Gabi, por tudo que nós colocamos agora, encontrar e ver parlamentares, mulheres ou parlamentares negros, militando, dialogando e tentando viabilizar a votação dessa proposta, que tem um erro de origem. Ela nasce perversa, ela nasce ruim, com um objetivo ruim de dar um péssimo exemplo para a sociedade. Então, quando a gente olha para você apresentar uma proposta de emenda à Constituição, existem os requisitos formais, que é a quantidade mínima de assinatura, tem que ter pelo menos 171 assinaturas. E você vai olhar as assinaturas lá, tem parlamentares com uma vida e uma trajetória com mais de 30 anos de militância em torno de candidaturas de mulheres, em torno de candidaturas de causas dos povos negros, dos povos LGBTQIA+, e participando desse processo de assinatura, dando a sua digital ali. Isso é muito ruim. Eu não sei se eles perceberam o que efetivamente fizeram ou por quais motivações fizeram, mas estão deixando uma digital na história. Olha, eu concordo com isso e eu quero que isso seja aprovado. Por mais que algumas, depois de uma pressão ampla que veio da sociedade, começaram a retirar a assinatura. Mas do ponto de vista prático, Gabriela, isso não significou nada, porque a proposta continua tramitando. Então, assim, a minha orientação é cuidado, mulheres. Uma vez que você está no espaço de poder, que você conquistou um espaço, use a sua voz, vote pelas suas próprias ideias, não se submeta à pressão política partidária de ninguém. De ninguém. Você foi eleita tanto quanto qualquer outro parlamentar aí. Não abaixe a cabeça para fazer gracinha ou para abrir negociação com o seu líder partidário. Você vai deixar sua digital na história como alguém que prestou péssimos serviços para grupos que você defendeu por 30 anos, por 20 anos. Então, muito cuidado para não ser usada. Muito cuidado para não ser usada nesse momento tão importante aqui de construção de uma reflexão maior sobre pluralidade, sobre representatividade. E aí, para fechar, eu quero trazer 2 pontos importantes, porque o Novo e o PSOL também foram os únicos partidos que orientaram as bancadas a votar contra. E a gente tem uma ação da deputada Sâmia Bonfim. Ela acionou o STF, entrou com um mandado de segurança, e a rede, junto com outras entidades, como a Educafro, entraram também com uma ação direta de inconstitucionalidade. Tem chance, então, dessa proposta ser barrada por inconstitucionalidade, na sua avaliação, dela ser derrubada durante esse processo, antes ainda da gente chegar a um consenso no legislativo? Eu acho pouco provável que a ação direta de inconstitucionalidade tenha efetividade, Gabriela. Vou explicar por quê. Porque uma ação direta de inconstitucionalidade ela tem que questionar um ato jurídico já publicado, já validado. E como a proposta ainda está em tramitação, na minha interpretação, o que os ministros vão apontar é, olha, isso daí é uma matéria que está em tramitação, é uma matéria interna corporis, ou seja, é uma matéria que diz respeito à parte interna da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No momento oportuno em que isso vier a ser promulgado, e torço para que não venha, aí sim o Judiciário pode se envolver para efetivamente avaliar se essas cláusulas que estão sendo colocadas na Constituição devem ser válidas ou não. Por outro lado, o que pode ser feito? Acho que ações populares e trazer clareza sobre isso, como está sendo feito aqui agora, não em detalhes. Olha, pessoal, essa matéria está em tramitação, isso vai impactar você, sua vida, seus filhos, as próximas gerações. Você tem interesse em saber mais? Ok, estamos à disposição, estamos aqui apresentando para você o impacto. Mande mensagem para o seu deputado, questione ele nas redes sociais, vá atrás, manda um ofício, agrupe as suas forças ali em torno do seu sindicato, da sua associação, da sua empresa, se posicione contra isso. Então é importante que os grupos organizados, na sociedade civil organizada, como é conceitualmente conhecido,
trabalhe em torno de pressionar ativamente os parlamentares, deputados e senadores, pela não votação dessa matéria. Essa proposta não tem nada a agregar no debate atual e vai ser um passo atrás gigantesco no que diz respeito a ampliar, a melhorar a qualificação da nossa representatividade. É isso, Jorge Misael, que é cientista político, um grande parceiro nosso aqui do ICL. Foi um prazer, Misael, conversar com você aqui no Em Detalhes. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. E eu continuo acompanhando, né? A nossa audiência também pode acompanhar você na nossa programação ao vivo do ICL Notícias, trazendo as novidades sobre esse caso, né? Porque a partir de agora a gente vai ter muita coisa acontecendo. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Como eu disse, se me chamar, eu volto. Então só depende de você, dos diretores e da nossa audiência. Obrigado pelo convite. Já fica o convite. Um beijo, Miso. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícia, nos canais Eduardo Moreira e Instituto Conhecimento Liberta, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio. O episódio já fica disponível a partir das 6 horas da manhã. Você que acorda cedo já pode ficar muito bem informado e se aprofundar nos assuntos mais importantes do nosso Brasil e também do mundo. E para você que acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, agora você fica com o videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e Débora Maganha, e às 6 horas da noite com o ICL Notícias, segunda edição. Até a próxima. Olá, gente, que incrível o encontro que a gente teve com a Monja Coin na aula que ela deu para a comunidade do ICL, como vencer o estresse e a ansiedade. Quanta sabedoria, quanto amor, quanta luz e quantos conselhos práticos para as pessoas poderem aplicar nas suas vidas. Muita gente que assistiu a aula está pedindo para assistir de novo e muita gente que acabou não conseguindo assistir está pedindo para a gente liberar o replay da aula. A gente resolveu liberar o replay da aula, mas o prazo para poder assistir o replay, ele está se esgotando. Então vai na minha e segue a dica, clica agora no link que vai estar junto com esse vídeo e assiste o replay antes dele sair do ar. No final da aula, a gente preparou uma surpresa maravilhosa, até para brindar essa oportunidade que a gente teve com o Monja Coin, para todo mundo poder fazer parte do ICL. Então não deixa de assistir no finalzinho não, porque eu acho que você pode ficar muito feliz com essa oportunidade de fazer parte da comunidade que tem acesso aos cursos do ICL. Boa aula, aproveitem e usem esses ensinamentos para a gente fazer um mundo melhor. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, sou engenheiro civil, estudei economia na Universidade da Califórnia e passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu queria convidar vocês para assistir o curso sobre economia comportamental. Um curso que tem 8 aulas, com participação de todos os alunos e alunas e vai trazer até vocês todas as explicações que a ciência hoje tem encontrado para o nosso processo de decisão. Por que a gente toma as nossas escolhas da forma como a gente toma? E como as pessoas usam isso para manipular o nosso dia a dia e lucrar com isso. Um curso fundamental para entender as engrenagens do capitalismo e dos negócios. Vamos lá participar? O curso está 100% disponível para membros e membras da plataforma ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu conto com vocês nessa aula. Olá, eu sou o professor Ladislau Dobor, sou professor de economia da PUC, consultor de várias agências da ONU. Eu gravei um curso sobre desenvolvimento local e participação comunitária, sistemas participativos. Pense um pouco, a economia do Brasil, 5.570 municípios, isso não se resolve apenas de decisões em Brasília de maneira centralizada. Como organizar esse sistema participativo a partir do local, essa é a proposta. Os aguardo no curso aqui no ICL, se inscrevam, vale a pena.